Bom dia, querido irmão, querida irmã, que neste momento se une a nós nesta manhã abençoada. Que alegria imensa saber que você escolheu começar este dia na presença do Senhor, buscando a sua face logo nas primeiras horas desta jornada que Ele preparou especialmente para você. É uma bênção poder estar aqui, compartilhando este momento santo de oração e comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. Quero que você saiba que sua decisão de buscar ao Senhor nesta manhã já é uma vitória, já é um ato de fé que agrada ao coração do Pai. Quantas pessoas acordam hoje sem direção, sem esperança, sem saber para onde ir ou o que fazer, mas você escolheu começar este dia da forma mais sábia possível, nos braços do Senhor, debaixo da sua proteção, envolvido pelo seu amor infalível. Nesta manhã, quero expressar minha gratidão profunda por este novo dia que o Senhor nos concedeu. Agradeço porque respiramos, porque temos vida, porque temos saúde, porque podemos abrir os olhos e contemplar mais uma oportunidade que Deus nos dá de viver, de amar, de servir, de crescer em sua graça. Agradeço porque você está aqui, porque você não desistiu. Porque mesmo em meio às dificuldades, aos desafios, às tempestades que porventura você esteja enfrentando, você escolheu buscar ao Senhor. Isso demonstra sabedoria, demonstra fé, demonstra que você conhece a fonte de toda a força e de todo o poder. Quantos amanheceres já passaram em nossa vida? E quantas vezes o Senhor foi fiel em nos sustentar, em nos guardar, em nos carregar nos momentos em que nem mesmo tínhamos forças para caminhar. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor nesta manhã. Hoje vamos meditar juntos sobre um dos textos mais poderosos, mais conhecidos e mais amados de toda a Escritura Sagrada. Vamos mergulhar profundamente no Salmo 91, esse capítulo extraordinário que revela a proteção divina de uma forma tão clara, tão objetiva e tão reconfortante. Este salmo tem sido fonte de consolo, de encorajamento e de fortalecimento para milhões de pessoas ao longo dos séculos. Quantas vidas foram transformadas, quantas batalhas foram vencidas, quantas enfermidades foram curadas, quantos milagres aconteceram enquanto pessoas declaravam as promessas contidas neste salmo maravilhoso. Vamos descobrir juntos o poder tremendo que existe em começar o dia declarando as verdades eternas que encontramos no Salmo 91. Este não é apenas um texto bonito para ser lido, mas são promessas vivas, são garantias do próprio Deus para aqueles que nele habitam, que nele confiam, que fazem dele o seu refúgio e a sua fortaleza. O Salmo 91 começa com estas palavras poderosas que devem ecoar em nosso coração nesta manhã. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Estas palavras são mais do que versículos, são uma declaração de dependência total, de confiança absoluta, de rendição completa ao senhorio de Deus sobre nossas vidas. Quando a palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente, ela está revelando um princípio espiritual fundamental. A nossa segurança, a nossa paz, a nossa proteção não dependem das circunstâncias externas, mas da nossa posição em relação a Deus. Habitar no esconderijo significa fazer de Deus a nossa morada permanente, não apenas visitá-lo ocasionalmente, mas viver constantemente em sua presença, sob sua cobertura, debaixo de suas asas protetoras. E quando vivemos desta forma, quando fazemos desta intimidade com Deus o nosso estilo de vida, então experimentamos o descanso verdadeiro, aquele descanso que o mundo não pode dar e não pode tirar. Antes de prosseguirmos, quero fazer um convite especial para você que está nos acompanhando.
Se esta oração está tocando o seu coração, se você está sendo abençoado neste momento, deixe um amém nos comentários. Escreva, recebo esta oração, escreva amém. Compartilhe conosco o que Deus está fazendo em seu coração neste instante. Sua participação é importante, pois quando declaramos juntos as promessas de Deus, quando concordamos em oração, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Ele está no meio deles. Então, participe conosco. Declare sua fé. Manifeste sua concordância com estas verdades eternas que estamos meditando. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique agora no botão de inscrição e ative o sininho de notificações para receber todas as nossas orações diárias. Não perca nenhuma oportunidade de começar seu dia na presença de Deus, recebendo palavras de vida, de fé e de encorajamento. E agora, preparemos nosso coração para entrar na presença do Senhor em oração. Aquiete sua alma. Silencie os pensamentos ansiosos, desligue-se das preocupações que tentam roubar sua paz e volte toda a sua atenção para o Senhor que está aqui neste momento, desejoso de se encontrar com você, de falar ao seu coração, de renovar suas forças, de responder suas orações, de operar milagres em sua vida. Este é um momento santo, um momento especial, um momento em que o céu e a terra se encontram, em que o divino toca o humano, em que o eterno invade o temporal. Prepare-se para receber do Senhor tudo aquilo que você precisa nesta manhã. Prepare-se para ser transformado, fortalecido, restaurado e abençoado pela presença manifesta do Espírito Santo de Deus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos curvamos diante de Ti nesta manhã com corações gratos e cheios de reverência. Reconhecemos que Tu és o Senhor soberano sobre todas as coisas, que o universo inteiro existe pela Tua palavra, que os céus declaram a Tua glória e o firmamento anuncia as obras das Tuas mãos. Não há ninguém como Tu, ó Deus, não há outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que libertou Israel do Egito com mão forte e braço estendido, o Deus que abriu o mar vermelho, que fez descer maná do céu, que tirou água da rocha, que nunca falhou, que nunca mentiu, que sempre cumpriu cada uma de suas promessas. És o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus bendito que nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados, para nos reconciliar contigo através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Gratidão, Senhor, é a palavra que melhor define o sentimento do nosso coração nesta manhã. Somos profundamente gratos por este novo dia que Tu nos concedeste. Agradecemos porque abrimos os olhos hoje, porque o sopro de vida ainda está em nós, porque o Teu fôlego divino continua nos sustentando. Quantas pessoas dormiram ontem e não acordaram hoje, mas Tu, em Tua misericórdia infinita, nos preservaste durante a noite e nos trouxeste até este novo amanhecer. Agradecemos por cada batida do nosso coração, por cada respiração que fazemos, por cada movimento que nosso corpo pode realizar. Agradecemos pela nossa família, por nossos filhos, por nossos cônjuges, por nossos pais, por todos aqueles que Tu colocaste em nossa vida como bênçãos preciosas. Agradecemos pelo teto que temos sobre nossas cabeças, pelo alimento que não falta em nossa mesa, pelas oportunidades que Tu nos dás de trabalhar e de prover para os nossos. Agradecemos pela salvação que recebemos através de Jesus Cristo, pela certeza da vida eterna, pela esperança que temos de um dia estarmos para sempre em Tua presença gloriosa. Senhor, neste momento, reconhecemos Tua presença aqui conosco.
Sabemos que tu não és um Deus distante, mas um Pai próximo, que te importas com cada detalhe da nossa vida, que conheces cada pensamento antes mesmo que ele se forme em nossa mente, que sabes de cada lágrima que derramamos, de cada dor que sentimos, de cada luta que enfrentamos. Tu prometeste em tua palavra que jamais nos deixarias, nem nos abandonarias, que estaríamos conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós cremos nesta promessa, Senhor. Cremos que neste exato momento, enquanto oramos, tu estás aqui, tua presença enche este ambiente, teu Espírito Santo está se movendo poderosamente sobre cada pessoa que participa desta oração. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer, mas contigo tudo é possível. Reconhecemos que és o nosso esconderijo, a nossa fortaleza, o nosso refúgio nas horas difíceis. E agora, Pai, queremos meditar profundamente no Salmo 91, este capítulo maravilhoso que revela a tua proteção sobrenatural sobre aqueles que em ti confiam. Como está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Senhor, queremos ser aqueles que habitam em ti, que vivem constantemente em tua presença, que fazem de ti a nossa morada permanente. Não queremos apenas te visitar ocasionalmente, mas queremos viver continuamente debaixo da tua cobertura, à sombra das tuas asas protetoras. Sabemos que quando habitamos em ti, quando fazemos desta intimidade contigo o nosso estilo de vida, então experimentamos o verdadeiro descanso, aquela paz que excede todo o entendimento, aquela tranquilidade que permanece mesmo em meio às tempestades da vida. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o que significa habitar em ti. Sabemos que não se trata apenas de frequentar uma igreja, de ler a Bíblia eventualmente ou de orar quando estamos em dificuldades. Habitar em ti significa cultivar uma comunhão constante, uma conversa permanente, uma consciência contínua da tua presença. Significa buscar tua face logo pela manhã, antes mesmo de começarmos qualquer atividade do dia. Significa consultar-te em cada decisão, buscar tua direção em cada caminho, reconhecer tua soberania em cada área da nossa vida. Senhor, queremos ser aqueles que habitam em ti verdadeiramente, que vivem em intimidade profunda contigo, que conhecem não apenas tuas obras, mas teus caminhos, não apenas teus milagres, mas teu coração. Reconhecemos nesta manhã, Pai, a fragilidade da nossa condição humana. Reconhecemos que somos vulneráveis, que vivemos em um mundo caído, cercados de perigos visíveis e invisíveis. Reconhecemos que há forças espirituais malignas que se levantam contra nós, que buscam nos destruir, nos desviar do caminho, nos fazer desistir da fé. Reconhecemos que enfrentamos batalhas diárias, lutas em diversas áreas da nossa vida. Há batalhas financeiras, onde a falta parece querer nos sufocar. Há batalhas na saúde, onde enfermidades tentam roubar nosso bem-estar. Há batalhas nos relacionamentos, onde conflitos e desentendimentos ameaçam destruir a harmonia do nosso lar. Há batalhas emocionais, onde a ansiedade, o medo, a depressão e o desânimo tentam dominar nossa mente e nosso coração. Há batalhas espirituais, onde o inimigo das nossas almas tenta nos afastar de ti, nos fazer duvidar das tuas promessas, nos levar a questionar teu amor e tua fidelidade. Mas, Senhor, neste momento declaramos que tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és o nosso Deus em quem confiamos. Assim como está escrito no Salmo 91, verso 2, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esta é a nossa declaração nesta manhã. Esta é a nossa confissão de fé. Tu és o nosso refúgio, o lugar para onde corremos quando as tempestades da vida se levantam. Tu és a nossa fortaleza, a defesa impenetrável que nos protege dos ataques do inimigo.
E em Ti nós confiamos, não apenas com palavras vazias, mas com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. Senhor, pedimos nesta manhã que Tu nos livres de todos os laços do passarinheiro, de todas as armadilhas que o inimigo prepara para nos fazer tropeçar. O Salmo 91, verso 3, declara: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pai, sabemos que o inimigo arma ciladas, prepara emboscadas, tenta nos pegar desprevenidos, mas Tu és o nosso protetor vigilante, que nunca dorme nem cochila, que está atento a cada movimento do adversário. Pedimos que abras nossos olhos espirituais para discernir as estratégias do maligno, para identificar suas armadilhas antes de cairmos nelas, para resistir às suas tentações, para vencer suas investidas através do poder do Teu Santo Espírito que habita em nós. Pedimos também, Senhor, que Tu nos cubras com Tuas penas e que debaixo de Tuas asas encontremos refúgio. Como está escrito no verso 4, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Que imagem linda e reconfortante, Pai. Tu nos proteges como uma ave protege seus filhotes, cobrindo-os com suas próprias asas, mantendo-os seguros e aquecidos. Pedimos que experimentemos nesta manhã e durante todo este dia esta sensação de segurança absoluta, de estarmos completamente protegidos por Ti, envolvidos pelo Teu amor, guardados pelo Teu poder. Que Tua verdade seja o nosso escudo que nos protege de todas as mentiras do inimigo, de todos os pensamentos negativos, de todas as acusações, de todas as dúvidas e medos que tentam nos assaltar. Pai, queremos declarar nesta manhã que não temeremos os terrores da noite, nem as flechas que voam de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Esta é a promessa do Salmo 91, versos 5 e 6. Senhor, há tantas coisas que poderiam nos causar medo. As notícias alarmantes que vemos todos os dias, as estatísticas assustadoras, as crises econômicas, as enfermidades que se espalham, a violência que parece aumentar cada vez mais. Mas escolhemos não temer, porque sabemos que Tu estás no controle, que nada acontece sem Tua permissão, que nenhum mal nos alcançará enquanto estivermos debaixo da Tua proteção. Ajuda-nos, Senhor, a viver em paz genuína, não a paz baseada na ausência de problemas, mas a paz que vem da certeza de que Tu estás conosco em meio aos problemas. Clamamos pela promessa do verso 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, sabemos que vivemos em um mundo onde pessoas ao nosso redor enfrentam todo tipo de tragédia, onde acidentes acontecem, onde doenças se manifestam, onde problemas surgem repentinamente. Mas cremos na Tua proteção especial sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre tudo aquilo que diz respeito a nós. Não estamos sendo presunçosos, mas estamos simplesmente crendo na Tua palavra, confiando nas Tuas promessas, descansando em Teu caráter imutável. Pedimos também, Pai, que Tu dês ordem aos Teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. O Salmo 91, versos 11 e 12, declara: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Senhor, cremos que há uma proteção angelical sobre nossas vidas. Cremos que Tu designas Teus anjos para nos acompanharem, para nos guardarem, para nos defenderem dos perigos visíveis e invisíveis. Quantas vezes já fomos protegidos de acidentes sem nem mesmo percebermos?
Quantas vezes teus anjos já intervieram em nosso favor, desviando-nos de situações perigosas, guardando-nos de males que nem imaginávamos. Agradecemos por esta proteção sobrenatural e pedimos que ela continue sobre nós durante todo este dia e todos os dias de nossa vida. Neste momento, Senhor, queremos citar mais alguns versículos que fortalecem nossa fé e confirmam tuas promessas de proteção. Em Josué, capítulo 1, verso 9, tu nos dizes: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Sim, Senhor, tu estás conosco por onde quer que andemos. Não importa que lugar seja, não importa quão difícil seja a situação, não importa quão impossível pareça o desafio, tu estás ali conosco, caminhando ao nosso lado, sustentando-nos com tua mão poderosa. Em Isaías capítulo 41, verso 10, tu declaras: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que promessa maravilhosa, Pai! Tu não apenas estás conosco, mas tu nos fortaleces quando estamos fracos. Tu nos ajudas quando não conseguimos sozinhos. Tu nos sustentas quando nossas próprias forças se esgotam. E tudo isso tu fazes com a destra da tua justiça, ou seja, com poder absoluto e perfeita retidão. Romanos, capítulo 8, verso 31, nos pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é uma questão retórica que não precisa de resposta, porque a verdade é clara. Se o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, está do nosso lado, então não há força no céu, na terra ou debaixo da terra que possa prevalecer contra nós. Podem até se levantar adversários, podem surgir dificuldades, mas a vitória final já está garantida porque Deus está por nós. Salmo 23, um dos mais conhecidos e amados capítulos da Bíblia, declara no verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, mesmo quando passamos pelos momentos mais sombrios da vida, pelos vales profundos de dor, perda e sofrimento, não precisamos temer porque tu estás conosco. Tua presença transforma até mesmo o vale da sombra da morte em um lugar onde podemos encontrar consolo e paz. E em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, somos lembrados: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Pai, queremos rejeitar nesta manhã todo espírito de medo que tenta se apoderar de nós. Declaramos que o medo não vem de ti, mas é uma arma do inimigo para nos paralisar, para nos impedir de avançar, para nos fazer desistir. Em vez do medo, escolhemos abraçar o espírito de fortaleza que tu nos deste. A capacidade de enfrentar os desafios com coragem, o amor que lança fora o temor e a moderação que nos mantém equilibrados em meio às circunstâncias. Pai amado, neste momento, fazemos um compromisso renovado contigo. Comprometemo-nos a buscar tua face diariamente, a iniciar cada manhã em tua presença, a ler tua palavra com fome e sede de justiça, a orar sem cessar, a permanecer conectados contigo durante todo o dia. Comprometemo-nos a obedecer teus mandamentos, a andar nos teus caminhos, a ser luz neste mundo tenebroso, a ser sal que não perde o sabor, a sermos testemunhas fiéis do teu amor e da tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir estes compromissos não em nossa própria força, mas no poder do teu Espírito Santo que em nós habita. E agora, Pai querido, queremos entrar em um momento de intercessão ampla, levando diante de ti não apenas nossas próprias necessidades, mas também as necessidades de tantas outras pessoas que precisam do teu toque, da tua intervenção, dos teus milagres.
Queremos apresentar diante do teu trono de graça aqueles que amamos, aqueles que estão lutando, aqueles que estão sofrendo, aqueles que precisam desesperadamente da tua ajuda. Começamos orando pela família, Senhor. Sabemos que a família é o alicerce da sociedade, a base sobre a qual tudo mais é construído, e é exatamente por isso que o inimigo ataca tão ferozmente esta instituição sagrada que tu estabeleceste desde o princípio. Pai, intercedemos neste momento por cada família representada aqui nesta oração. Oramos pelos casamentos, pedindo que tu restaures aqueles que estão em crise, que fortaleças aqueles que estão firmes, que protejas os cônjuges de toda a tentação, de toda a investida do inimigo que visa destruir a união matrimonial. Que os maridos amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que as esposas respeitem e honrem seus maridos. Que haja comunicação sincera, perdão genuíno, amor incondicional e compromisso inabalável entre os cônjuges. Oramos pelos filhos, Senhor. Pedimos proteção divina sobre cada criança, cada adolescente, cada jovem. Numa geração tão confusa, onde valores são invertidos, onde o certo é chamado de errado e o errado é chamado de certo, onde tantas influências negativas bombardeiam nossas crianças através da mídia, da internet, das redes sociais, da escola e até mesmo de amizades, pedimos que tu coloques um cerco de proteção ao redor deles, que o sangue de Jesus cubra suas mentes, suas emoções, suas decisões, que eles cresçam no temor do Senhor, que sejam cheios do Espírito Santo, que façam escolhas sábias, que fujam das tentações, que andem nos teus caminhos. Oramos pelos pais, pedindo sabedoria, paciência, amor e firmeza para criarem seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Oramos também pelos pais idosos, Senhor, aqueles que nos deram a vida, que nos criaram com sacrifício, que muitas vezes abriram mão de seus próprios sonhos para que nós pudéssemos realizar os nossos. Pedimos saúde, disposição, alegria e bem-estar para eles, que seus últimos anos sejam marcados por paz, por dignidade, por conforto e pelo amor dos seus familiares. Ajuda-nos a honrar pai e mãe, conforme tua palavra nos ordena, não apenas com palavras, mas com ações concretas de cuidado, respeito e amor. Oramos por aquelas famílias que estão passando por conflitos, por desentendimentos, por mágoas acumuladas ao longo dos anos. Senhor, tu és o Deus da reconciliação, aquele que veio para restaurar o que estava quebrado, para curar o que estava ferido, para unir o que estava separado. Pedimos que teu Espírito Santo opere nos corações, quebrante orgulhos, amoleça durezas, produza humildade e desejo genuíno de perdoar e ser perdoado. Que as famílias sejam restauradas, que os laços sejam fortalecidos, que o amor prevaleça sobre qualquer diferença ou desavença. Neste momento, Pai, intercedemos pela saúde. Sabemos que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que tu te importas com o nosso bem-estar físico, tanto quanto com o nosso bem-estar espiritual. Oramos por todas as pessoas que estão enfrentando batalhas na área da saúde neste momento. Oramos pelos que estão hospitalizados, pelos que estão em tratamento de doenças graves, pelos que receberam diagnósticos assustadores, pelos que estão lutando contra o câncer, contra doenças crônicas, contra enfermidades que os médicos não conseguem explicar ou curar. Senhor, tu és o grande médico, aquele que cura todas as nossas enfermidades, aquele que pode fazer o que é impossível aos homens. Estende tua mão de cura neste momento. Toca cada corpo enfermo, restaura cada órgão que não está funcionando corretamente, regenera cada tecido danificado, elimina cada célula doente, normaliza cada taxa alterada. Que teu poder de cura flua como um rio neste momento sobre cada pessoa que precisa de um milagre de saúde.
Oramos especificamente por aqueles que lutam contra doenças mentais e emocionais, Senhor. Sabemos que a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, o transtorno bipolar e tantas outras condições afetam milhões de pessoas. Muitas vezes estas batalhas são invisíveis aos olhos dos outros, mas são devastadoras para quem as enfrenta. Pai, pedimos cura emocional, cura mental, restauração psicológica, que tua paz que excede todo entendimento guarde os corações e as mentes, que pensamentos negativos sejam substituídos pela verdade da tua palavra, que o peso da tristeza seja substituído pelo óleo da alegria, que o espírito angustiado seja substituído por vestes de louvor. Senhor, neste momento, intercedemos por libertação. Sabemos que há pessoas que estão presas, amarradas, escravizadas por vícios, por hábitos destrutivos, por pecados que as dominam. Há aqueles que lutam contra o alcoolismo, contra as drogas, contra vícios comportamentais, contra a pornografia, contra compulsões diversas. Pai, Tu és o libertador, aquele que quebra toda a cadeia, que rompe toda a prisão, que liberta os cativos. Declaramos liberdade neste momento em nome de Jesus. Declaramos que todo jugo é quebrado, que toda corrente se parte, que toda fortaleza é derrubada pelo poder do nome de Jesus. Que aqueles que estão escravizados experimentem a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Que o Espírito Santo os fortaleça para resistir às tentações, para vencer dia após dia, para permanecer firmes no caminho da liberdade. Oramos também por libertação de opressões espirituais, de ataques demoníacos, de influências malignas que tentam destruir vidas. Repreendemos todo espírito de medo, de ansiedade, de depressão, de suicídio, de enfermidade, de pobreza, de destruição. Declaramos que o sangue de Jesus tem poder para purificar, para libertar, para proteger. Declaramos que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Que cada pessoa seja livre hoje, completamente livre pelo poder do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai querido, queremos neste momento orar por situações específicas que tantas pessoas enfrentam. Oramos por aqueles que estão desempregados, que acordam todos os dias sem saber como vão prover para suas famílias, que enviam currículos sem receber respostas, que vão a entrevistas sem serem selecionados. Senhor, abre portas de emprego, cria oportunidades, conecta pessoas certas, faz com que estas pessoas sejam vistas e contratadas. Que esta seja a semana, o mês, o tempo em que a situação profissional será resolvida. Oramos por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras severas, que têm contas atrasadas, dívidas acumuladas, nome sujo, credores cobrando. Pai, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Pedimos provisão sobrenatural, milagres financeiros, recursos vindos de onde menos se espera. Que dívidas sejam perdoadas, que negociações sejam bem-sucedidas, que o dinheiro necessário chegue a tempo. Ensina estas pessoas a administrarem bem seus recursos, a serem sábias financeiramente, a honrarem-te com suas finanças através do dízimo e das ofertas. Oramos por aqueles que estão enfrentando processos judiciais, problemas legais, injustiças. Senhor, Tu és o justo juiz, aquele que vê tudo, que conhece todas as coisas, que faz justiça aos oprimidos. Intervém nestas situações, faz com que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita, que aqueles que são inocentes sejam absolvidos e que toda a trama do inimigo seja desfeita. Oramos por aqueles que estão enfrentando esterilidade, que desejam profundamente ter filhos, mas não conseguem conceber. Senhor, assim como abriste o ventre de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Ana, assim como permitiste que Isabel concebesse João Batista em sua velhice, pedimos que abras ventres que estão fechados.
Que casais que anseiam por filhos possam em breve celebrar a chegada de um bebê, fruto da tua graça e da tua misericórdia. Neste momento, Pai, queremos interceder por nossa nação. Oramos pelo Brasil, esta terra abençoada que tu nos deste. Oramos pelas autoridades, pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos senadores, deputados, vereadores, juízes e todos aqueles que estão em posição de liderança. A tua palavra nos ordena em 1 Timóteo, capítulo 2, a orarmos pelos que estão em eminência, para que tenhamos vida quieta e sossegada. Pai, pedimos sabedoria para nossos governantes, que tomem decisões acertadas, que busquem o bem do povo, que governem com justiça e retidão. Oramos contra a corrupção, pedindo que ela seja exposta e erradicada. Oramos por uma transformação moral e espiritual em nossa nação. Oramos pela segurança pública, pela paz em nossas cidades. Senhor, sabemos que a violência tem crescido, que o crime tem se alastrado, que pessoas vivem com medo. Pedimos que repreendas toda a violência, que a paz de Deus reine em nossas ruas, que as famílias possam dormir tranquilas, que crianças possam brincar sem medo. Oramos pelos policiais, pelos agentes de segurança, que tu os protejas no cumprimento do seu dever e lhes deis sabedoria para agirem com justiça. Oramos pela Igreja, Senhor, o corpo de Cristo aqui na terra. Pedimos avivamento, pedimos que teu Espírito seja derramado sobre o teu povo, que haja fome e sede da tua presença. Que a Igreja desperte do sono, que saia da mornidão, que volte ao primeiro amor. Que os cristãos sejam sal e luz neste mundo, que vivam de forma diferenciada, que demonstrem o amor de Cristo através de suas vidas. Oramos pelos pastores, pelos líderes, pelos missionários, que tu os fortaleças, os guardes de toda cilada do inimigo, os uses poderosamente para a expansão do teu reino. Oramos pelos não convertidos, Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem, que ainda não entregaram suas vidas a ti. Pai, não é tua vontade que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Pedimos que teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, que os olhos espirituais sejam abertos, que corações endurecidos sejam quebrantados, que pessoas se rendam a ti e sejam salvas. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos para levar o Evangelho a outros, para sermos testemunhas do teu poder transformador. Oramos especialmente pela comunidade deste canal, Senhor. Por cada pessoa que está acompanhando esta oração, que dedicou seu tempo nesta manhã para buscar tua face. Pai, abençoa cada um ricamente, supre cada necessidade, responde cada oração, opera milagres em cada vida. Que estas pessoas experimentem tua bondade, tua fidelidade, teu poder de uma forma tangível e real. Que seus testemunhos de vitória sejam compartilhados para a glória do teu nome. Senhor, neste momento queremos também orar especificamente pela área de provisão e trabalho, pois sabemos que estas são necessidades concretas e urgentes na vida de muitas pessoas. A tua palavra declara em Filipenses, capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Pai, cremos nesta promessa. Cremos que tu és o Deus da abundância, não da escassez. Cremos que tens recursos ilimitados e que podes suprir tudo aquilo de que precisamos. Oramos por aqueles que estão passando necessidades materiais neste momento, que não têm o alimento suficiente para suas famílias, que não sabem como pagarão o aluguel do mês, que estão vendo suas contas se acumularem sem ter como quitá-las. Senhor, assim como multiplicaste os pães e os peixes, assim como enviaste corvos para alimentar Elias, assim como fizeste a botija de azeite da viúva não se esvaziar, pedimos que operes milagres de provisão, que o pão de cada dia não falte.
Que recursos surjam de forma inesperada, que a provisão chegue exatamente no tempo certo. Oramos por aqueles que têm trabalho, mas cujo salário não é suficiente para cobrir todas as despesas. Pai, que tu multipliques o que recebem, que faças render o pouco, que sejas o Deus da multiplicação na vida destas pessoas, que recebam aumentos, promoções, bonificações, oportunidades extras de renda, que aprendam também a administrar bem o que têm, a estabelecer prioridades corretas, a confiar em Ti em vez de se afundar em dívidas. Oramos por aqueles que desejam empreender, que têm sonhos e projetos, mas não sabem como começar ou não têm os recursos necessários. Senhor, Tu és o Deus da criatividade. Tu nos criaste a Tua imagem e semelhança, e parte desta imagem é a capacidade de criar, de inovar, de empreender. Dá ideias, abre caminhos, conecta pessoas certas, fornece os recursos necessários. Que negócios sejam estabelecidos, que prosperem, que sejam bênção não apenas para seus donos, mas também para muitas outras pessoas. Pedimos sabedoria financeira, Senhor. Que as pessoas aprendam princípios bíblicos de administração financeira, que sejam fiéis nos dízimos e ofertas, que semeiem com generosidade, que poupem com sabedoria, que invistam com prudência, que emprestem com discernimento, que se livrem de dívidas, que haja transformação na mentalidade em relação ao dinheiro, que as pessoas entendam que o dinheiro é um instrumento, uma ferramenta e não um fim em si mesmo. Que busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, sabendo que todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. E agora, Pai amado, queremos entrar em um momento poderoso de declarações proféticas sobre este dia que está começando, sobre nossas vidas, sobre nosso futuro. Sabemos que a Tua palavra declara em Provérbios capítulo 18, verso 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Sabemos que temos autoridade para declarar, para decretar, para profetizar aquilo que Tu já estabeleceste nos céus. Por isso, neste momento, com ousadia e fé, fazemos declarações poderosas baseadas na Tua palavra. Declaramos que este é o dia que o Senhor fez, e nós nos alegraremos e regozijaremos nele. Este não será um dia comum, mas um dia marcado pela presença de Deus, pela sua bondade, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Declaramos que neste dia experimentaremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Declaramos que neste dia veremos a manifestação do poder de Deus em nossas vidas de forma tangível e real. Declaramos proteção sobre este dia. Com base no Salmo 91, declaramos que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará perto da nossa morada. Declaramos que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, guardando-nos em todos os nossos caminhos. Declaramos que somos guardados como a menina dos olhos de Deus, que Ele nos esconde no esconderijo da sua face, que somos cobertos com as suas penas e debaixo das suas asas encontramos refúgio. Declaramos sobre nossa família. Com base em Josué, capítulo 24, verso 15, declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declaramos que nossa família é abençoada, protegida, próspera, saudável, unida em amor. Declaramos que nosso cônjuge é abençoado, nossos filhos são abençoados, nossos pais são abençoados. Declaramos que somos família do Senhor, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Declaramos que nossa descendência será poderosa na terra, que será a geração dos retos, que será abençoada. Declaramos sobre nossa saúde, com base em Êxodo, capítulo 15, verso 26, onde Deus se revela como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Declaramos saúde, cura, restauração, vitalidade. Declaramos que pelo sangue de Jesus somos curados, que pelas suas pisaduras fomos sarados, conforme Isaías, capítulo 53, verso 5.
Declaramos que nenhuma enfermidade que vem do inimigo prosperará contra nós. Declaramos que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que Deus habita em nós pelo seu Espírito. Declaramos sobre nossas finanças. Com base em Deuteronômio, capítulo 28, versos de 1 a 14, declaramos que somos abençoados na cidade e no campo, que somos abençoados ao entrar e ao sair, que somos cabeça e não cauda, que estaremos em cima e não embaixo. Declaramos que o Senhor abrirá para nós o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à nossa terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das nossas mãos. Declaramos prosperidade, aumento, multiplicação. Declaramos que somos prósperos em tudo o que fazemos, conforme Salmo 1, verso 3, que diz que seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizermos prosperará. Declaramos sobre nosso trabalho, declaramos que somos excelentes no que fazemos, que nos destacamos, que somos promovidos, que somos valorizados. Declaramos que as portas de emprego se abrem, que as oportunidades surgem, que estamos no lugar certo, no tempo certo, fazendo a coisa certa. Declaramos que nossas mãos são abençoadas para trabalhar, que tudo o que tocamos prospera, que somos produtivos, eficientes e bem-sucedidos. Declaramos vitória sobre o inimigo. Com base em Romanos, capítulo 8, verso 37, declaramos que em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Declaramos que o Senhor vai adiante de nós, que Ele peleja por nós, que a batalha não é nossa, mas de Deus. Declaramos que todo instrumento preparado contra nós não prosperará, conforme Isaías, capítulo 54, verso 17. Declaramos que pisamos sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum, conforme Lucas, capítulo 10, verso 19. Declaramos sobre nossa identidade em Cristo. Declaramos que somos filhos de Deus, que somos novas criaturas, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Declaramos que somos templo do Espírito Santo, que somos embaixadores de Cristo, que somos luz do mundo e sal da terra. Declaramos que fomos escolhidos, eleitos, chamados das trevas para a maravilhosa luz. Declaramos que somos a menina dos olhos de Deus, que somos preciosos aos seus olhos, que Ele tem prazer em nós. Declaramos bênçãos proféticas sobre este dia. Declaramos que hoje receberemos boas notícias, que hoje veremos portas se abrindo, que hoje experimentaremos favor divino, que hoje seremos surpreendidos pela bondade de Deus. Declaramos que hoje é dia de milagres, de cura, de libertação, de provisão, de restauração. Declaramos que o Senhor nos fará prosperar hoje, nos abençoará hoje, nos guardará hoje, nos usará hoje para a sua glória. Senhor, agradecemos imensamente por tudo que fizeste, estás fazendo e ainda farás em nossas vidas. Gratidão é a palavra que novamente queremos expressar. Somos gratos por tua fidelidade que nunca falha, por teu amor que nunca acaba, por tua misericórdia que se renova todas as manhãs, por tua graça que é suficiente em toda e qualquer circunstância. Somos gratos por este tempo de oração que tivemos juntos, por este momento santo em tua presença, por tudo que falaste ao nosso coração através da tua palavra. Neste momento, Pai, queremos consagrar a Ti todas as horas deste dia. Consagramos as primeiras horas da manhã, que sejam produtivas, abençoadas, cheias da Tua presença. Consagramos as atividades que realizaremos, sejam elas no trabalho, em casa, na escola, onde quer que estejamos. Que tudo seja feito para a Tua glória, com excelência,
com dedicação, com integridade, consagramos nossos relacionamentos, cada pessoa com quem interagiremos hoje, que sejamos luz, que sejamos bênção, que reflitamos o caráter de Cristo em nossas palavras e ações. Consagramos nossas conversas que sejam edificantes, encorajadoras, que transmitam vida e esperança. Consagramos nossos pensamentos, que sejam puros, nobres, voltados para as coisas do alto. Consagramos nossos sentimentos, que sejam governados pelo Espírito Santo e não pelas circunstâncias externas. Pedimos, Senhor, que Tua presença continue conosco durante todo este dia, que não percamos a consciência de que Tu estás conosco a cada momento, a cada passo, a cada decisão. Que possamos ouvir Tua voz, nos guiando, nos orientando, nos alertando quando necessário. Que o Espírito Santo nos lembre da Tua palavra nas horas em que precisarmos de direção, de conforto, de força. Que mantenhamos nosso coração em atitude de oração constante, conversando contigo ao longo de todo o dia, buscando Tua face em cada situação. Comprometemo-nos novamente, Senhor, a viver este dia para a Tua glória. Comprometemo-nos a ser testemunhas fiéis do Teu amor, a compartilhar as boas novas da salvação, a ser instrumentos de bênção nas mãos do oleiro. Comprometemo-nos a perdoar aqueles que nos ofendem, a amar mesmo quando é difícil, a fazer o bem sem esperar nada em troca. Comprometemo-nos a andar em retidão, em santidade, em obediência aos Teus mandamentos. Sabemos que não conseguiremos fazer isso em nossa própria força, por isso dependemos completamente do Teu Espírito Santo que habita em nós. E agora, Pai, pronunciamos uma bênção final sobre cada pessoa que participou desta oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre ti agora e sempre. Que o amor de Deus te envolva, que a graça de Jesus te sustente, que o poder do Espírito Santo te capacite. Que anjos acampem ao teu redor, que portas se abram diante de ti, que caminhos sejam preparados para ti. Que este seja um dia marcante em tua vida, um dia em que experimentarás de forma especial a bondade e o poder de Deus. Vai em paz, vai em vitória, vai na certeza de que o Senhor está contigo e que nada te faltará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou seu coração, se você foi abençoado neste momento, por favor, não deixe de compartilhar nos comentários. Escreva Amém. Escreva Recebo esta oração. Escreva Deus é fiel. Compartilhe seu testemunho. Conte-nos o que Deus está fazendo em sua vida. Sua participação é importante porque quando declaramos juntos as promessas de Deus, quando concordamos em oração, o poder se multiplica. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça sua inscrição agora mesmo clicando no botão abaixo deste vídeo. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas orações diárias. Todos os dias, bem cedinho, temos uma nova oração esperando por você. Um novo momento de comunhão com Deus, novas palavras de vida e encorajamento. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, com pessoas que você sabe que precisam de uma palavra de fé, de esperança, de encorajamento. Você pode ser o instrumento que Deus usará para abençoar alguém hoje. Às vezes, uma simples mensagem, um vídeo compartilhado, pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa que está desanimada, que está pensando em desistir, que está precisando sentir que Deus se importa com ela. Que o Senhor te abençoe ricamente, te prospere em tudo, te guarde de todo mal, te encha de alegria, paz e esperança. Que este seja o melhor dia da sua vida até agora e que amanhã seja ainda melhor. Vá em paz,
Vá na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Um forte abraço e até a próxima oração. Deus te abençoe grandiosamente.